Bom dia, gente. Eu gostaria que vocês fizessem um círculo para que possamos fazer a leitura de um conto. Um conto, ele é um texto, tá? Mas ele é um texto menor. Ele tem as personagens reduzidas, ou seja, personagens em número menor do que nós estamos acostumados, que é do gênero romance, tá? Da narrativa normal. E o conto, ele não contextualiza o que acontece antes com essas personagens. Ele começa do meio, tá? O que acontece antes com elas, ele não nos conta. Então, esse conto é chamado Negrinha, de Monteiro Lobato. Gostaria que a gente fizesse uma leitura prévia dele para analisarmos, tá? Tudo o que esse autor nos conta sobre a Negrinha, sobre essa história, tá? E também sobre todas as figuras de linguagem que nós podemos encontrar dentro do conto, que também se faz bem atual. Aí agora, a partir dessa leitura que nós tivemos, nós podemos ver, né, que no primeiro parágrafo nós temos a imagem da Dona Inácia e a imagem da Negrinha. A Negrinha que magra, de olhos assustados, cabelos russos, que nasceu na senzala e é órfã. E a Dona Inácia, que ele coloca como um contraponto, um contraste à Negrinha, né? A Dona Inácia que é gorda, rica e dona do mundo, ele fala, né? A Dona Inácia, ela, para o padre, para a igreja, dentro ali da sua sociedade ali, ela é vista como uma boa pessoa. Mas nós vimos aqui que ela faz coisas que não, de boa ela não tem nada, né? Eu gostaria que vocês pensassem também nesse título, o que vocês pensam sobre essa visão que a igreja tem da Dona Inácia, né? Essas pessoas de fora têm da Dona Inácia e o que ela é de verdade dentro de casa, né? Como ela trata a Negrinha, que ela fala que ela cuida da Negrinha para as pessoas, que ela faz boa ação, as pessoas acreditam nela. E na verdade ela tá ali para açoitar a Negrinha, né? Para bater nela, para judiar. Até mesmo que tem aquele episódio do ovo quente, né? Que ela faz como uma penalidade, né? A fim de castigar a Negrinha por uma coisa que ela fez e ela julga necessário dar o castigo do ovo quente para a Negrinha, que é muita crueldade também. E como a gente pode ver a seguir, logo depois do primeiro, no segundo parágrafo, nós podemos ver também que ela fala que ela não teve filho, né? Ela fala que ela não aceita choro de ninguém, né? Porque ela não teve da carne da sua carne. Então, como que ela vai exportar o choro de outra pessoa, né? Que ela fala o choro da carne alheia. Tá aí a carne bem marcada ali pra gente lembrar. Lembrem-se disso, que ele vai falar outras vezes no texto, como a gente já leu. Então, eu vou falar disso também. O que quer dizer essa carne aí? Então, ela faz a Negrinha, ela pergunta quem tá chorando, né? E a Negrinha e ela coloca a Negrinha na mesma linha que as coisas da cozinha, o pilão, o forno.
Então, a Pia, né, ela coloca a negrinha mesmo naquele lugar, como se o lugar dela fosse a cozinha e como se ela fosse os objetos da cozinha, não como se ela fosse uma pessoa. E também já entrando nessa parte que a negrinha é tratada como um objeto, nós já podemos perceber que em todo conto a negrinha não tem nome. Ela não tem nome, ela não tem voz. A negrinha não sabia. Até determinada parte do conto, que foi aquele episódio da boneca, a negrinha não sabia nem o que era viver, o que era brincar de verdade, né? Não tinha a inocência de brincar, de saber o que era essa essas risadas mesmo, as brincadeiras, brincar com crianças, né? Coisas da idade mesmo que deveriam ser normal para ela. Ela não tinha, porque Dona Inácia privava ela de tudo, essas coisas. E a partir do momento em que a negrinha conhece a boneca, a negrinha começa a morrer também, né? Porque vocês podem perceber no conto que a negrinha vai perdendo a vontade de viver, porque ela vai passando depois da boneca a ficar muito mais triste, porque era uma coisa que ela não conhecia, ela passa a conhecer e ela passa a perceber que ela nunca teve, nunca vai ter esse tipo de coisa e que a vida dela é triste. Então ela fica depressiva, né? Ela entra num estado depressivo e com isso ela acaba morrendo. Então aqui ele fala: depois vala comum. A terra palpou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Como eu disse antes, carnezinha de terceira, que eu tinha falado carne da minha carne. A carnezinha de terceira, gente, nada mais é que aquela carne mais barata, a carne mais batida. Então, a negrinha era comparada com a carnezinha de terceira mesmo. E ele fala assim, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas, que eram as sobrinhas da dona Inácia. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra da saudade, no nó nos dedos da dona Inácia. Como era boa para um coroque. Ou seja, dona Inácia só lembrava dela para bater nela. Então, né, para açoitar mesmo ela e ficar mais leve, né? Que ela fala que desestressava, né? Bater na negrinha. Então, acabou ficando essa lembrança triste. Ela lembrava dela só para isso, né? E eu gostaria que vocês pensassem sobre o tema que esse conto aborda, que é um tema infelizmente atual, que é o racismo, né? Eu gostaria que vocês, com isso, escrevessem alguma coisa sobre o racismo, a visão de vocês, a partir do texto e a vivência e a visão de vocês com o mundo, do eu com o outro, como eu vejo o outro, como eu trato o outro, o meu amigo, o que aconteceu com o meu amigo, alguma experiência e como você consegue lidar com esse tipo de situação. E também eu gostaria que a gente fizesse uma discussão
sobre o contexto histórico da escravidão também, né? O que vocês podem falar sobre a escravidão, o que vocês entendem sobre, o que vocês pensam sobre esse assunto ser atual até hoje, se é ou não, se vocês conseguem enxergar isso no mundo hoje ou não, o que vocês pensam sobre tudo isso ainda hoje, e a partir do conto também gostaria que vocês fizessem essa análise e pode ser em pares e escrevam para mim esses seus pontos de vista e me entreguem ao final da aula para que possamos discutir um pouco mais sobre o conto. É isso, gente.